fazer esse estudo depois, logo depois do Thanksgiving. Aqui o pessoal tem esse costume de passou o Thanksgiving, no fim de semana já está todo mundo decorando para o Natal. E foi o fim de semana passado. A gente já começa a entrar nesse clima, já no Thanksgiving, naquele clima de gratidão, né, vai mudando a psicosfera do planeta, a gente vai entrando em dezembro, que vamos chegando nessa data tão festiva, que deveria ser assim, quando não é um dia para a gente, mas é quando a gente encontra Jesus, né, consegue abrir os nossos corações para Jesus. Mas temos aí esse símbolo do dia 25 de dezembro. E aí hoje a gente vai fazer um estudo de uma mensagem de Meimei que se chama Cartão de Natal. Então, vou deixar o Ayrton começar aí para a gente. A Marisa está meio sem voz hoje, vocês vão desculpar, ela vai falar assim, 5 minutos menos. Né? Vai lá, Ayrton. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Eu gosto sempre de começar a falar sobre o Natal e como esse símbolo, né? A gente tem que lembrar. E eu gosto de muitos já assistiram, já repeti várias vezes isso, né? É um símbolo de que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, embora não seja verdade, né? Por várias razões. A primeira delas, porque o calendário que é o gregoriano que nós utilizamos, ele foi adaptado ao calendário juliano e, dentro dessa situação, se definiu, muito tempo depois, em 368 depois de Cristo, que Jesus supostamente no dia calendário, depois dele, não pode nascer no dia 25 de dezembro do ano que ele nasceu, ele só pode ter nascido no dia 0, né? Então, matematicamente, essa é a ideia. Mas é interessante, existem duas razões, e eu não estou menosprezando o Natal quando eu falo isso. Eu acho que é importante que a gente entenda o símbolo para que a gente visualize o motivo, né? O primeiro motivo foi uma ideia do cristianismo nascente, que era ocultar as festas pagãs. E a festa principal pagã que se tinha, vem lá da Babilônia, que é a deusa Mitra, em homenagem à deusa Mitra, que depois o Império Romano também copia, faz as Saturnálias. E o Constantino, que é o primeiro imperador romano que supostamente vira cristão, ele continua fazendo as Saturnálias, que eram festas bem pagãs, por sinal. Mas ela tem um objetivo, porque quando 5 de dezembro, isso desde a Babilônia, óbvio, desde que o mundo foi a Terra gira dessa maneira, no hemisfério norte se vislumbrava, a gente comentava aqui um pouquinho no início da palestra, como está ficando noite cedo, né, no hemisfério norte. A cada dia a gente vai vendo que a noite é maior. O que acontece no dia 25 de dezembro? Na verdade, no dia 22 para o 23 acontece o que nós chamamos de solstício de inverno. O dia começa a ficar mais longo, mas no dia 25 de dezembro você percebe que o dia fica longo. Então as Saturnálias e a homenagem à deusa Mitra era homenagem ao Sol, que venceu as trevas. E o argumento interessante do padre que propõe 100 anos antes do que Constantino, para que Jesus tivesse nascido no dia 25 de dezembro, por uma razão simbólica, ela se dá da seguinte maneira: se Jesus é a luz do mundo, e essa festa em homenagem ao vencer, que a luz vence as trevas, então seria interessante, simbolicamente, que ele tivesse nascido no dia 25 de dezembro. Então é muito interessante, porque já era uma homenagem ao Deus Sol, e isso é interessante, porque, em que pese seja uma mera referência, é um símbolo interessante, que é a luz de Jesus que vem iluminar as trevas de cada um de nós. E é isso, né? Então, e de fato, a Lina propôs essa mensagem de Meimei, a gente começa a vislumbrar, em decorrência disso, esses festejos natalinos. É claro que se também toda uma questão
comercial que se tem isso, né? Mas, de qualquer maneira, a gente começa um despertar, né? Até porque, como fica escuro mais cedo, a gente visualiza as luzes do Natal, a gente visualiza as decorações, a gente vai se empolgando naquilo, e esse espírito vai tomando corpo em cada um de nós, e o que era somente um símbolo passa a ser uma realidade em cada um de nós, dentro do coração da maioria das pessoas, que vai se iluminando. Meu avô até dizia, quando ele acendia as velas de aniversário, ele falava assim: as velas são como as almas, acendem-se umas com as outras. Então ele nunca acendia todas as velas, ele acendia as velas com as outras velas. E assim, a gente vai acendendo uma alma com a outra, aquilo vai tomando um corpo, que a espiritualidade chega ao ponto de nos dizer que, por conta desse símbolo, que teoricamente podia não significar quase nada, porque não foi o dia do nascimento de Jesus, que isso tem um impacto tão grande na aura do planeta, porque as pessoas começam a vibrar nesse espírito natalino. Todos os lugares estão, por mais comercial que seja, estão vibrando em fazer boa ação, estão vibrando em levar um presente para uma criança que precisa, estão vibrando em levar um alimento para um necessitado, e isso tudo vai influenciando na psicosfera planetária. Quem sabe um dia a gente transforma, como diria Simone, né? Todo dia é o dia de Natal, né? Simone é a cantora, né? Não é isso que ela canta lá? A gente sempre ouvia falar isso, né? Que essa época de Natal era a psicosfera ficava diferente, porque a ideia aí Natal, as luzes, Jesus. Então era quando as pessoas iam mais às igrejas, ajudavam mais pessoas, né? Aqui no centro mesmo eu lembro é quando se fazia mais campanha para poder fazer coisas uns pelos outros, lembrava o pessoal da Haiti, o pessoal lá da Fraternidade, e vamos, né? Era uma época assim, sempre que todo mundo se empolgava, você podia fazer a campanha que fosse, dava certo, né? É bom, né? Era bom a gente saber disso, eu achava assim, muito pouco, mas tudo bem, era uma coisa que a gente sabe que a nossa natureza não dá salto, mas hoje a gente vê que as pessoas, não sei se foi não só a pandemia, mas outras catástrofes também que aconteceram, os furacões, as coisas que foram acontecendo, foram movimentando, porque, infelizmente, o que movimenta esse nosso pensamento caritativo também é o sofrimento, né, que nós passamos, que nós vivemos, nós como não esses carentes, não esses que precisam de ajuda, né? Então, isso faz com que eu via isso aqui na época daqueles furacões que arrasaram mais, assim, né? Que vieram mais fortes. Como era bacana, eu morava, eu peguei já 2 assim, né? Mas um deles a gente morava em Coconut Creek e tínhamos pouco tempo que morávamos naquele condomínio. E eu não conhecia ninguém, nem assim a pessoa da frente quem era, né? A pessoa do lado ainda tive assim conheci um pouco mais porque era um casal jovem que teve um bebê e ela descia para ficar no fundo da casa, né? Dizendo ao filho, né, filho, olha, é a lua, é hora de dormir, o céu está escuro. Ela explicava ao bebê, me achava tão interessante. Aí eu ia lá fora e conversava um pouco com ela e tudo, né? E ela naquela agonia, jovem com o bebezinho, mas isso aí vai crescer daqui a uns 3, 4 meses, ele vai estar ótimo. Ele diz, você espera um instante de paz, né? Mas quando teve o furacão, não sei se foi o Katrina, qual deles aí teve, menino, o condomínio transformou-se. As pessoas faziam festa na rua com as crianças, bicicleta e jogos e coisa. A polícia vinha, parava o carro e deixava as crianças entrarem, explicavam várias coisas. Parecia uma feira, uma quermesse. Todo mundo botava uma mesa com alguma coisa. Mas foi assim, uns 4 dias, 5 dias, quase uma semana. Tanto que quando acabou, eu digo, oh, meu Deus, que eu cheguei tudo escuro de novo, nada, você não via nem um barulhinho.
todo mundo dentro de suas casas. Eu disse, a dor também traz isso, né? Esse compartilhamento. Né? Então, eu acho que atualmente a gente tem tido mais oportunidades de viver essas confraternizações de ideias, de sentimentos, tanto a parte material como a parte emocional, mais vezes durante o ano. Né, Helene? A gente vê aqui no centro, às vezes, campanhas, o Ronaldo sabe bem disso, que a gente faz durante o ano, como dá certo, como as pessoas logo querem ajudar, querem fazer alguma coisa. Então, eu acho que isso já são as mudanças mesmo, né? Que vão ocorrer. Mas eu não posso falar. Estou aqui, desculpa, eu estava com o microfone desligado. Então, aqui as netas aqui, fazendo o momento de ir para... O sol se pôs, já está escuro, está na hora de dormir, né? Os pais estão tentando explicar isso para elas até hoje. Já fez 1 ano, viu, Marisa? Vamos ver se daqui a 3 meses melhor. Mas Marisa falando essa questão de como nós estamos procurando ou tendo oportunidades de nos confraternizarmos, e ontem foi um evento do Fraternidade Sem Fronteiras, e o Andrei estava lá comentando sobre a diferença de caridade e fraternidade, né? Que ele explicando assim, a questão da caridade, a gente sempre tem um lado que tem mais, e nós vemos assim, né? Um lado que tem mais, que dá para um outro lado que precisa, um lado que precisa, que dá também a oportunidade para que o outro faça isso, além do sentimento de gratidão que é gerado, o sentimento de divisão, né? Divisão de um dar, pode ser que dê uma coisa material, ou dê do seu tempo, ou dê de si mesmo, e o outro que dá, recebe e dá a sua gratidão, o seu reconhecimento, ou não, né? Quem dá, eu acho que só o fato de poder dar já deveria ser um grande presente. Mas ele também falou da questão da fraternidade, em que quando nós buscamos o outro no sentido de fraternidade, nós buscamos pontos de conexão. Né? Então, quando a gente fala que a dor, a Marisa fala que os momentos de dor são os momentos que nós nos unimos mais, o Evangelho fala que a dor é igual para todos, né? Ela nos iguala, e nesses momentos nós talvez nos tornemos mais fraternos, busquemos esses pontos de conexão em que um busca no outro algo que possa dividir, que possa trocar, que possa... nós aprendemos uns com os outros, nós vemos o outro como filhos do mesmo pai, né? Então, se o outro está passando por um momento que necessita de alguma coisa que eu tenho, eu dou com amor, eu dou porque não pode estar faltando para o outro, né? Eu não posso ser feliz se na minha casa sobra e na dele falta, se eu realmente vejo ele como meu irmão. Então, acho que esses sentimentos assim, que nós vamos treinando, praticando, experienciando conforme nossa trilha de vida, nossa viagem aqui vai acontecendo. E acho que uma coisa que ele falou foi que quando a gente serve, a gente vai se movendo, né? E nesse nesse movimento, nós vamos nos encontrando também. Então, a gente sempre fala aqui que a gente precisa do outro, sem outro não dá para a gente, né? Não tem como a gente falar em desenvolver um sentimento sem ter o outro. Se a gente estiver só conosco mesmo, vai ser egoísmo e pronto, ponto final, já acabou. Então, acho que foi uma coisa assim, uma visão bastante interessante, que nesse momento em que a gente sente esse chamado, né, de Jesus, assim, que foi
que foi um mestre assim, nesse sentido de relacionamentos entre as pessoas, que ele foi um, um, um guia, um modelo realmente, quando a gente vai estudar as formas com que ele lidava com os, conosco, com as pessoas, com os apóstolos lidando com as pessoas, né, com todas as falhas, com todas as nossas enfermidades, com todas as nossas, com toda a nossa ignorância. Eu acho que é sempre quando a gente sente esse chamadinho assim, é um momento de nos movermos, né, de entrarmos nesse movimento da fraternidade. Até por um equívoco meu que comecei, eu achei que a Aline ia começar e apresentar o tema, eu já entrei direto e esqueci de comentar com vocês da onde que nós tiramos esse tema para que vocês possam nortear, né? Tem um livro que é Psicografia de Chico, chama-se Antologia Mediúnica do Natal. Como uma antologia, uma série de textos, né, de vários autores, e todos psicografados por Chico, mas são vários espíritos que se manifestam ali, trazendo cada um uma mensagem de Natal para a gente, né? E essa mensagem trazida pela Meimei, que se chama, por isso que nós demos o mesmo nome, Cartão de Natal. E eu acho interessante, aí dentro dessa toada, né, que ela nos inspira e eu vou tomar a liberdade para ler alguns pedaços, assim, inspirações que ela nos dá para aproveitar esse espírito. Ela vai contando sobre esse espírito de Natal, e que pode ser o espírito do hurricane, pode ser o espírito de uma fatalidade, para que a gente aproveite esses momentos, ou da pandemia, e aí a gente começa a compreender por que o livro dos Espíritos fala que momentos de pandemias geram, proporcionam a cada um de nós uma evolução espiritual acelera um pouquinho a evolução. Porque quando a coisa está muito boa, a gente não repara nada. E a gente começa, e aí ela nos convida algumas coisas que eu acho interessante aqui, que eu selecionei, né? Então ela diz assim, aproveita esse momento que está te falando, rogando perdão para os que erram, socorro aos que sofrem, agasalhos aos que tremem na vastidão da noite, consolação aos que gemem desanimados e luz para os que jazem nas trevas. E ela fala, ouve esse período, aproveita, faz alguma coisa e sorri de novo para os que te odeiam, abençoa os que te feriram, divide o farnel com os irmãos em necessidade. Porque às vezes a gente está muito preocupado, né, com a criança que não vai ter o presente, e é justa essa preocupação, não é um demérito, a gente fica preocupado, né? Poxa, quando todos vão ganhando presente, aquela companheirinha que não vai compreender a necessidade. É justo, eu acho justo. Mas também existem outras coisas que a gente pode fazer, que é exatamente pedir o perdão, ou conceder o perdão para aquele que precisa, né? Sorrir para quem nos fere, abençoar aqueles que nos feriram, né? E aí, claro, também ela não foge disso, divide o farnel com irmãos em necessidades, entrega um minuto de reconforto ao doente, oferece uma fatia de bolo aos que oram sozinhos, sob ruínas e pontes abandonadas, estende um lençol macio aos que esperam a morte sem aconchego do lar. Cede pequenina parte de tua bolsa no auxílio às mães fatigadas que se afligem ao pé dos filhinhos que enlasquecem de fome. Ou improvisa a felicidade de uma criança esquecida. Quer dizer, olha quantos tips ela que a gente pode aproveitar para esse espírito de Natal em que todos estarão, inclusive aqueles que nos ofenderam. Todos estarão, para que a gente possa, quem sabe, estabelecer, criar uma ponte aonde tinha um muro, né? Então, a gente lembrar, né, esse Jesus como caminho, verdade e vida, esse Jesus como mestre, esse Jesus como a gente estuda a história enquanto ele esteve aqui, depois que ele foi, como os homens que conviveram, eles ouviram da boca de outros sobre ele,
sobreviveram a si mesmos, né? É a tal da salvação, né? Que a gente busca uma salvação. E a salvação só é essa, é sobreviver à nossa própria, à nossa profunda iniquidade, à nossa imprestabilidade. Existe essa palavra? Eu nem sei. Porque éramos muito imprestáveis. Agora a gente já até faz alguma coisa, nem que seja na época que batem na nossa porta, porque é dia disso, é dia daquilo, né? Tuesday, o dia de doar, né? Foi Tuesday ou é Thursday? É o dia de doar, tem que olhar se eu doei. Mas a gente precisa dessa lembrança que o calendário nos traz para nos lembrar que nós somos seres falíveis e que estamos aqui para aprender, igual a qualquer criança que está na escolinha, aprendendo beabá. Nós, já adultos, nós, já maduros, ainda precisamos nos lembrar. Assim, quando chega na minha idade, por exemplo, ainda sou jovem, mas mesmo assim, quando já passamos dos 30, dos 40, né? Aí a gente já lembra assim, vixe, e se o tempo agora for curtinho? Como é? O que eu aprendi? O que é que tem na minha sacolinha? Dá para eu chegar lá e lembrar de alguma coisa que realmente em mim faz a diferença? Não é no outro, não foi aquilo. Tudo bem, aquilo que a gente faz por qualquer pessoa já é uma grande coisa. Aquela esmola que precisa ser dada no Tuesday, aquela coisa que é dada no Natal, né? Se a gente cumpriu as datas direitinho, o calendário foi todo direitinho respeitado, a gente vai chegar lá, puxa, naquelas datas eu não faltei ao meu compromisso, né? Mas sim, mas naqueles outros 364 dias que aquelas pessoas bateram na sua porta, entendeu? Então, não é aquela pessoa que veio pedir a esmola, é a oportunidade de estar com o outro em qualquer situação, mesmo que o outro não diga uma palavra, apenas nos mostre como é, porque tem gente que não fala nada, você está na rua ou você está no seu ambiente de trabalho, você não precisa conviver com aquelas pessoas, mas que as pessoas lhe mostrem exatamente o que elas são, exatamente onde está a dor delas, exatamente onde estão as fraquezas delas. E, às vezes, a gente não respeita como ele pode ser. É que eu acho que é a pior falta de caridade. É o outro ser alguma coisa que a gente acha menos, né? Que diminui uma pessoa e a gente não pode respeitar aquela pessoa por ser como é. Então, acho que todo mundo precisa ser respeitado na medida do que pode ser, porque conosco também é assim. Às vezes também não nos respeitamos no que podemos ser. Queremos ser mais ou mostrar uma coisa que não podemos ainda. E isso nos faz sofrer terrivelmente. Então, a gente falta a caridade conosco, que dirá com o resto? Então, essa convivência com Jesus, seja ela em que época for da nossa vida, nos traz a lembrança para isso. Meu Deus, cara, já no top, já tinha passado por todos esses estados que nós estamos vivendo, já estava no top do morro lá, livre de todas essas amarras que a vida nos prende, e desceu lá de cima e veio e disse, espera aí, deixa eu pegar um por um, pela mão. E isso eu só posso fazer lá no meio dele, como um deles. Claro que ele nunca seria um de nós, porque só ele ser como era já fazia diferente. Mesmo ele estando de chinelinho, mesmo ele estando na manjedoura, mesmo ele estando deitado com a cabeça naquela pedrinha para dormir, não me importava a pobreza, o nível de pobreza dele. Ele era um rei como espírito, né, de brilho, de força, de, como ele disse, eu vim e venci o mundo. Quer dizer, pela segunda ou terceira ou enésima vez. Ele vem ao mundo e sempre vai vencer no mundo. Então, quando a gente vem à vida física passar por essa experiência, a gente tem que pensar nisso. Eu não vou vencer tudo, mas eu quero fazer muitas tentativas. Né? Eu quero fazer alguns acertos, mesmo que tenha alguns erros, que não aguente vencer alguma coisa ainda dentro de mim, mas que eu saia daqui e diga assim, puxa vida, olha aquilo que era pesado, eu consegui aquilo também, aquele outro, posterga aí, Senhor, para a próxima. Então, a gente vai negociando
com nossos problemas, as nossas fraquezas. As dos outros só precisam ser respeitadas, porque senão a gente não se respeita, não se aguenta. Então, para que a gente sinta do outro um olhar de desprezo e suporte, é suportando e respeitando aquele olhar de desprezo. Poxa, ele ainda não pode respeitar as minhas fraquezas, mas eu respeito as dele. Eu já posso respeitar deles, embora ele não respeite as minhas. O azar é dele, não é meu. Então, a gente passar isso para as pessoas através do comportamento, do pensamento, não precisa nem falar. Só o modo de você ser e olhar e viver e aguentar, isso já é alguma coisa que a gente faz em benefício do outro e nosso. Porque o principal de tudo é nosso. A gente pode dar todo o dinheiro que tem no banco a uma pessoa e dizer, né, como a gente vê os milionários aí, né, 1 bilhão para isso, para tal causa, para tal. É um início. Se você vê com muito dinheiro, saia distribuindo, não deixe nada para, não, vou deixar tudo para meus herdeiros. Eles não precisam disso tudo e ficar idiota igual a mim, não. Vazio igual a mim, não. Vou deixar para eles alguma coisa, para eles pelo menos terem vontade de fazer alguma coisa, e vou fazer do que eu consegui construir. Tem uma finalidade de ter construído tanta coisa, né? Para depois morrer, tem uma finalidade. Então, isso aí é o que aquela pessoa pode fazer para os hospitais, para as pesquisas, para o Amazonas, para salvar vidas, né, no campo da matéria. Já ajuda muito. Né? Mas essa ideia do que Jesus fez e que fica esse exemplo vivo para a gente tem carro, a gente tem casa, a gente tem ar-condicionado, a gente tem algum conforto, estamos na América, a gente vê que no Brasil a situação de muitas pessoas ainda é muito difícil, né? E são poucos os que conseguem aqui na América ter o seu trabalho, ter a sua vida, ter, né, ter ar-condicionado. Isso é uma beleza. O ar-condicionado, se entrar no Brasil, já é. Mas essa liberdade como imigrantes que somos, né? Não somos nativos, então isso é uma pérola. Essa segunda encarnação, ela tem um peso para nós muito grande, a gente tem que saber o que fazer com isso. Não é só vir e pensar, eu tenho que fazer 1 milhão, eu já fiz 100 mil, eu já fiz 200, já fiz 500, onde eu estou no dinheiro? Vai ser ótimo, faça bastante, para, no final, pelo menos doar. Se não doar, aí pronto, se enterrou mesmo. Mas faça outras coisas também. Procure outros movimentos mais profundos que você possa fazer por você, né? Coisas assim que você diz assim, não, eu era assim, agora sou assim. Eu tinha isso, agora eu tenho aquilo. Eu fiz isso e deixei aquilo. Sabe? Coisas assim que a gente movimenta essa nossa bagagem que a gente trouxe de vidas e vidas, porque a bagagem está conosco. Essa maior, isso não sai das costas. Né? Tudo bem. Aí chega, dói a garganta. Tá vendo? Eu pensando, você foi falando aí, eu lembrei do Evangelho, né? Porque quando Kardec vai explicar os objetivos da obra do Evangelho, ele fala que existem várias matérias contidas que no Evangelho ele explica por que ele se foca no ensino moral, porque ele fala que os atos comuns, os milagres, as predições, as coisas que a igreja tomou como dogma, todas podem ser objeto de controvérsias, mas que o ensino moral sempre foi incontestável, né? com todos os ensinos de Jesus. Então, por isso ele baseou essa obra nos ensinos morais. E aí você falando isso, né? Às vezes a gente fica prestando atenção no dia a dia, vou fazer o meu 1 milhão, vou fazer, né? Vou cuidar de e a gente não presta muita atenção nesse aprendizado, nesse desenvolvimento, nessa evolução moral que é, no final das contas, né, para o espírito, quando a gente termina, vai fechar as contas da encarnação, e aí? O que é que sobrou
vai ser esse lado moral, porque o lado material vai todo ficar aqui mesmo. Os milagres a gente sabe que a ciência explica. Tudo que eu falei que ia fazer lá, escrevi antes de vir para cá, né? Eu falei, vou fazer, e acabei não fazendo, não cheguei nem na metade. E aí, o que sobrou? Né? O que sobrou de crescimento no final das contas? E acho que esse chamado, quando o Neném fala que nessa época assim que nós vamos chegando no Natal e a gente vai sentindo essa coisa no coração, esse sentimento de, às vezes até uma tristeza, né? Ela fala que às vezes a gente se dobra ao peso das lágrimas que vão desafogando os nossos corações nessa época, porque é Jesus falando conosco no nosso íntimo, trazendo de volta aquele... Lembra aquelas coisas que você falou que ia fazer, né? Lembra aquelas alterações, aquelas transformações que você precisava fazer. Então, eu acho que... E às vezes a gente percebe que talvez não tenha ainda nem começado, talvez as oportunidades que bateram na porta aí os 364 dias do ano a gente não abriu, não prestou atenção, não ouviu. E hoje, né, não importa que ela disse também que não importa que a gente comece no dia de Natal somente, porque é um começo, né, é um começo. Como diz o Andrei, às vezes a gente sente esse chamado assim, para fazer alguma coisa de bom, muitas vezes é por causa de culpa, é porque a gente sente assim escuta, né? A gente escuta no centro, a gente lê no Evangelho, a gente se interna aqui e fica tentando se abrir, né? ou se melhorar para fazer o bem, mas quando chega ali na porta da rua, a gente não consegue fazer atender aquele chamado do dia, né? Que há um ser humano ali que está ali do outro lado da porta e a gente não vê, não percebe. A gente discutiu outro dia no estudo a questão da visibilidade, que às vezes as pessoas passam por nós e nós nem as enxergamos, né? Não vemos, seja por diferença social, seja porque nós estamos com a cabeça em outro lugar, preocupados com outras coisas que passam também, né? O trabalho, tudo isso vai passar. E aquela oportunidade do dia também, se a gente não presta atenção, passa, né? O Humberto de Campos tem várias, nos contos dele, ele geralmente conta sobre Pedro, que estava ali na mansão do caminho, na casa do caminho, mansão do caminho é do Divaldo, né? Na casa do caminho ali em Jerusalém, batiam na porta, e uma hora era porque era uma prostituta, outra hora porque era um ladrão, e outra hora porque era... E ele ia fechando as portas o dia inteiro, então no final do dia Jesus chega assim, poxa Pedro, você pediu para eu uma oportunidade para você se melhorar, se mostrar a sua bondade, e eu te mandei aí, sei lá, um montão de gente bateu a sua porta hoje, você fechou a porta para todos, né? Então, e acho que eu falo por mim, eu faço isso a 3x4, assim, então essa sensibilidade que Nenê fala aqui, que às vezes nos toca o coração, seja o mestre nos chamando, né? Olha, se abre os olhos aí, abre o coração e faz alguma coisa de bom. Eu gostei bastante que a Marisa tocou. Travou alguns momentos, Lina, deu uma travadinha. Uma travadinha, mas no geral estava bom. Eu gostei bastante que a Marisa tocou no ponto, porque ontem no meu evangelho em casa, com as meninas, caiu um tópico que chama-se preservar-se da avareza. É interessante que é uma passagem de Lucas que começa numa situação muito inusitada, né? Porque chega um cara para Jesus, um cara do nada, chega e fala assim, mestre,
Fala para o meu irmão dividir a herança que nos tocou. O cara vai lá pedir para Jesus, para que Jesus fale para o irmão dele dividir uma herança. Aí Jesus olha e fala assim: e alguém me fez juiz agora de herança dos homens? E Jesus responde assim, ele fala assim, mas quero dizer uma coisa para vocês, aproveitando já esse beijo. Vou deixar logo o recado. Assim, preserva uma história verdadeira, e ele começa a contar uma parábola para aquele rapaz e para todos que estavam ali, né? Ele falou assim, olha, tinha um rico, um homem muito rico, que teve uma colheita extraordinária, e nessa colheita extraordinária ele não sabia nem aonde guardar aquilo que ele colheu, não tinha mais, ele colheu tudo no silo, e aí ele ficou nervoso, o que eu vou fazer com isso aqui, com esse excedente, não tenho mais o que fazer. Aí ele falou assim, já sei, tive uma grande ideia, vou demolir o silo que eu tenho, vou fazer o maior, porque aí eu consigo guardar tudo que eu estou colhendo, e com isso eu vou estar tranquilo para o resto da vida. Eu vou poder ter a riqueza suficiente para o resto da vida. E ele, então, decidiu fazer isso. Mas Deus, e aí, claro que é uma parábola, né? Ainda hoje vou recolher a tua alma. Quer dizer, e aí Jesus dá aquela observação, assim, o que você está acumulando se você não sabe quanto tempo você vai usar aquela passagem que Jesus diz para que a gente, ao invés de só acumular tesouros na terra, temos que acumular tesouros no céu. Isso me chama muita atenção. O que são tesouros do céu, né? Eu sempre fico perguntando o que são tesouros do céu, né? Que é isso que a gente tem que ir atrás, né? Não significa que a gente não tem que ir atrás do tesouro da terra, que a gente não precise sobreviver, que não precise viver na matéria. O que a lição de Jesus fala não é que a gente deve desprezar a matéria, é se preservar da avareza, que é completamente diferente. Agora, que nós temos que trabalhar, nós temos que sobreviver, nós temos que pagar, tudo é caro, né? Tudo é dinheiro, tudo envolve uma série de situações. Mas o que nós temos que realmente, qual é o tesouro? Uma coisa é você ter o dinheiro e pagar as contas, não é o tesouro é aquilo que você guarda, né? Então, aonde que ele manda acumular o tesouro? Do céu. Aí eu fico pensando, o que a gente vai levar daqui? O silo não vai ser, a colheita também não vai ser. Assim, existem algumas coisas que a gente leva, né? Menos avareza, por exemplo. Menos avareza. A gente leva o conhecimento que a gente adquiriu. Isso a gente leva, conhecimento no sentido amplo, né? Pode ser menos avareza, pode ser eu sou menos estado de alma melhor, né? Ruim, né? Eu sou menos egoísta, eu sou menos orgulhoso, eu sou menos isso que antes. Um conhecimento, um skill que a gente adquiriu, né? E o que mais que a gente leva daqui? As recordações, as lembranças as boas e as ruins, né? E aí a gente tem, mas será um tesouro as boas, né? As ruins, acho que não vai ser um tesouro. Então é isso que eu acho que muito tem que nortear a nossa vida nas atitudes, pelo menos na minha, nas atitudes que a gente toma, porque é isso que a gente vai de fato levar, né? E claro que a gente não vai esquecer da matéria, mas eu acho que a gente tem que acordar para isso. Ao acordar para isso, aí esses tesouros a gente pode ser avarento, né? Aquela brincadeira que Santo Agostinho, né? Que eu nem sei, ainda até hoje não pesquisei se era o Santo Agostinho mesmo. Porque se as pessoas soubessem quanto é bom fazer a caridade, fariam só por egoísmo. Mas é verdade mesmo, né? Se a gente for pensar nesse tesouro, pensar que viemos de lá a esse tempo que estamos aqui, que é pouco, muito pouco em relação à vida toda, as vidas todas que já passamos, e voltar
e ter o que contar, né? Porque as recordações são isso, é você chegar lá, não ter vergonha, quando você faz uma viagem para o Brasil, você diz, olha, agora estou trabalhando assim, estou ganhando, estou isso, estou com a casa, né? Conta as coisas boas, como você disse, os tesouros, né? Materiais que você conseguiu juntar. Mas você ir de volta para casa, para a pátria espiritual, e levar no coração, chegar e não reconhecer, porque quando né, a gente sai, já acostuma na matéria, quando você volta para o espiritual, sempre é um choque, né? Que é o umbral que a gente vive, é esse. Dependendo do tamanho do choque, é onde você se isola junto com essas suas lembranças dolorosas. Mas, se as lembranças são em maior quantidade positivas, e então é porque isso lhe dá sensações boas, você desencarnou com, vamos dizer assim, não tão covardemente cego da vida que o aguarda, a gente pode ser de qualquer religião, tá? Mas qualquer religião acredita no céu, né? Quando morrer, vai para o céu, para o inferno. Isso é positivo. É isso que eu digo, se a gente vive o Natal, nesse clima de Natal, essa psicosfera do Natal, mais vezes por ano, a gente termina criando realmente uma aura mais leve. Então, se o desencarne pode vir a qualquer hora, que seja assim, depois que a gente sai do centro. O trem passa ali, não vem que eu não vou aquele lado. E, não, porque para nós é mais. Mas a gente levar esse estado de alma, assim, talvez a gente não tenha feito tantas coisas positivas como poderia e deveria, mas o desejo continua grande de realizar coisas boas, porque a gente deseja, mas não pode, não faz, por mil motivos, né? Que não tenha sido só por egoísmo, não tenha sido só porque fechou os olhos para alguma coisa, né? Mas porque não houve mesmo possibilidade emocional e espiritual para realizar. Mas o desejo aconteceu, né? Quando você tem vontade de fazer alguma coisa boa, mesmo que você não a realize, é como se tivesse realizado, porque a vontade do bem já dá em você um banho de luz. Então, você não fez naquela hora, não pôde por algum motivo, mas em outro momento essa lembrança voltará e você fará, né? Então, quando a gente volta para a pátria espiritual, eu acho, né, tendo vivido esse propósito libertador, redentor, algumas vezes, poucas que sejam, né, de possibilidades que se teve de fazer o bem, que são inúmeras, mas a gente tem aquele quinhão que aguenta, eu acho que é o suporte para quando chegar no mundo espiritual, quando o desencarne vier, não ser assustador como muitas vezes já foi. Não nos levar a estados de alma, de medos, de lembranças desagradáveis, dando acesso a espíritos doentes, né? Nos encontrarem numa situação frágil. Pelo contrário, que seja um desenlace onde vamos encontrar espíritos que transitamos com eles aqui no trabalho, nos trabalhos de oração, nos trabalhos mediúnicos, qualquer trabalho mediúnico que a gente faz, né? De assistir às palestras, é um trabalho mediúnico, quando a gente senta para ouvir alguma coisa, a gente está aí trabalhando mediunicamente pela saúde espiritual dos espíritos doentes, que vieram com a gente principalmente, e aqueles todos que estão aqui alinhados precisando de ajuda. Então, todos nós aqui somos servidores quando a gente vem doido para receber uma ajuda. A gente senta pedindo, olha, meu Deus, já estou aqui, viu? Então vocês tratem logo de começar a funcionar aí essa chuva de bênçãos. Mas a gente não sabe o quanto sai do nosso coração nesses momentos. Que a gente dá uma relaxadinha, que a gente dá uma,
sabe, baixa um pouquinho a guarda, somos tratados e o que a gente já pode produzir vai imediatamente para outra pessoa. Então, o trabalho é assim, ó, ele gira, não tem negócio de esse é o coitadinho, é para ele, aquele não, é todo mundo por todo mundo. Porque, na realidade, ainda somos todos doentes, muito adoentados ainda. Né? Então, não tem aquele que é mais, é menos, é não sei o quê, todos nós. Então, a gente sempre tem o que dar, sempre. A gente pode estar naquela tristeza, naquela agonia, ou naquele não entendo nada, não importa. Mas quem não tem, põe, quem não tem, tira. Não tem conversa, não. Eu gosto dessa dinâmica de Deus assim, ser assim, né? É amor. Isso se chama amor, né? É como você, às vezes, na família tenta que os irmãos se ajudem, né? Que os irmãos troquem as coisas, que dê o que tem para o outro, que faça. É isso que a gente tem. E quando não é por bem, né? A gente baixa o sarrafo e não, vai dar ao seu irmão sim. É agora, vai dividir, embora. Vai chorando, mas vai. Então, é a dinâmica do amor. É essa. Não é para maltratar, é para ensinar. Não sei se é assim, não. Deus Você falando assim, você falando assim, mas sabe o que eu lembrei? Assim, que realmente Emmanuel fala que qualquer bem que a gente faça é nosso advogado em qualquer lugar e momento do mundo, né? E aí eu lembrei no livro Sexo e Destino, tem um momento no final ali que eles perguntam assim, tem alguma coisa que essa mulher fez de bom? E aí a resposta vem assim, em um momento ela mentiu para ajudar a filha. Então eu fiquei pensando assim, gente, até mentir. Assim, a questão não é o mentir, a questão foi a intenção. Então, às vezes, quando você fala, né, mas às vezes a só vontade que você tem de fazer algo bom já te envolve, assim, já ajuda você a mudar o seu jeito de ser, a mudar o seu jeito de sentir, já é algo bom. Então, já estamos aqui chegando nos finalmente, só para eu deixar minhas palavras finais aqui, eu vou deixar o finalzinho do texto de Meimei, né, desse cartão de Natal. Ela fala assim: não importa se você diga que cultivas a bondade somente hoje, quando o Natal te deslumbra. Comecemos a viver com Jesus, ainda que seja por algumas horas, de quando em quando, e aprenderemos pouco a pouco a estar com Ele com todos os instantes, tanto quanto Ele permanece conosco, tornando diariamente o nosso convívio e sustentando-nos sempre. Então, acho que o pensamento de Jesus nos envolve sempre. É a nossa percepção que se afasta, nós é que fechamos os nossos olhos, nós é que não paramos para nos sensibilizarmos e sentir isso. Então, acho que esse é o treino, esse é o convite ao treino, esse é o nosso cartão de Natal, né? Para que esse sentimento nos envolva sempre. Olha, eu acho que esse cantinho aí está cortando muito. Está cortando muito? Ai, desculpa, gente. Tá. Eu destaquei também esse texto, eu tenho essa parte aqui, eu posso ler só para que a gente possa. Peço desculpas ao pessoal online. Quando você estava lendo, não dava para. Eu peço desculpas se o pessoal online entendeu, se está cortando só para o centro, eu vou repetir, mas acho que a mensagem vale, né? Acho que a Lina observou o final dessa mensagem, que o final é muito bonito, pelo pouco que eu entendi picotado ali, né? E diz assim, não importa se... essa mensagem da Meimei, né? O finalzinho dela. Não importa se diga que cultivas a bondade somente hoje, quando o Natal te deslumbra. Comecemos a viver com Jesus, ainda que seja por algumas horas, de quando em quando, e aprenderemos, pouco a pouco, a estar com Ele, em todos os instantes,
tanto quanto ele permanece conosco, tornando diariamente ao nosso convívio e sustentando-nos para sempre. Então, acho que é isso, né? A gente vai, do mesmo jeito que a gente começou no mal, há um tempo atrás, e aquilo foi virando um hábito de encarnação a encarnação, e aquilo que virou quase que automático por força de vários fatores, a gente também pode fazer a mesma dinâmica com o bem, né? O bem, nem que seja no Natal, começando pouco a pouco, naquela calamidade, eu vou ajudar quando me chamam, e aí você vai tornando isso pouco a pouco, porque acho que todo momento é o momento da caridade. Quando a Lina começou a falar que não estava picotando ainda, eu me lembrei que a gente conversou, acho que domingo passado, retrasado, já não me lembro mais, sobre as bodas de Caná. Quer dizer, Humberto de Campos, lá na Boa Nova, conta, e isso está no Novo Testamento, né, que o primeiro milagre de Jesus, milagre nessa concepção, foi a transformação da água em vinho. E essa parte não está no Evangelho, mas Humberto de Campos nos traz que Pedro ficou muito preocupado. E é justa a preocupação de Pedro, porque Pedro ainda não tinha compreendido tudo ainda, era o início ali, embora ele sentisse aquele amor do mestre, aquela ideia de Messias mesmo, aquele Salvador, ele não tinha compreendido a lição. E aí ele vai lá, fala para Jesus e fala assim: mestre, você não acha que transformar água em vinho é uma coisa meio humana demais, vai favorecer a bebedeira e a gula e tal, numa festa humana? E aí Jesus, que é fantástico, essas respostas de Jesus, elas são maravilhosas, né? Porque ao invés dele discutir com Pedro, ele já traz o argumento, tentar explicar, assim, olha, isso é importante. Ele falou assim: Pedro, conhece a alegria de servir a um amigo? Pronto, acabou. Ele transformou a água em vinho porque era aquilo que precisava. E quem disse que ele ia botar álcool no vinho? Isso é irrelevante. Eu acho que essas discussões, né, que às vezes se era um vinho com álcool, sem álcool, ou se era um vinho com cor ou sem cor, se era um Bordeaux, se era um Merlot, ou se era um Cabernet Sauvignon, é uma discussão tão inócua, porque a grande discussão é: conhece a alegria de servir a um amigo? Se ele estivesse precisando de peixe, ele ia transformar a água em peixe, ou o pão em peixe, como ele fez a multiplicação do pão e dos peixes, né? Então, assim, a grande questão ali, o cerne, acho que são, na minha visão, né? Estou dizendo assim, dentro da minha visão, né? São dois. O primeiro é mostrar, claro que a Bíblia tem 1 milhão de facetas, cada um pode interpretar do jeito que achar mais adequado. Mas, assim, eu vejo duas coisas que se destacam muito nessa passagem. A primeira, que a gente está ali para servir, e servir não naquilo que eu quero, mas naquilo que o meu próximo precisa. Não adiantava ele transformar a água em suco de uva. Não ia adiantar, porque não era isso que aquela cultura que precisava. E desculpa, que a discussão se tinha, né, não com a Marisa, eu sei que quem fala isso é o Divaldo, né? O Divaldo fala que todas as vezes que eu discordo de alguém que é muito mais inteligente do que eu, provavelmente ele está certo e eu estou errado, mas eu tenho o direito de pensar errado. Me desculpe, o vinho tinha álcool, era um vinho igual que eles tomavam em qualquer casamento, porque essa era a necessidade do tempo. Isso é pensamento que não conhece Jesus. Mas o vinho... se Jesus ia fazer isso? E se tinha álcool, se não tinha, mas ele tinha que ter tinha um gosto. Ilusório, meu isso, amigo. Ele tinha que ter o gosto, porque o objetivo daquilo ali era porque naquela cultura ele ia ter a desgraça no casamento dele para sempre. Não vai essa. Não, essa daqui é outra coisa, bota outro negócio. Isso, a criança come e acha que é aquilo que ela porque gosta. O cerne da discussão não é essa. Jesus ia dar uma coisa, já que a alegria é de servir a um amigo, você não quer servir um amigo para depois dar um problema na festa, todo mundo bêbado, um batendo no outro, a mulher já pedindo divórcio. Não, mas nem dá pouquinho, ele vai beber o barril todo, mas não vai haver o excesso. Não. O excesso ele tirou da bebida, do vinho.
aquele vinho só ia dar alegria, só ia dar prazer. Ia salvar o casamento ia daquele salvar companheiro. o casamento. Era isso, entendeu? Que a gente pensa assim, não, então, eu agora, se meu amigo está ali, acabou meu dinheiro, eu queria beber mais 5 negócios, caixa dessas de cerveja. E aí eu vou... tá alegria de servir um amigo. Não, eu vou... toma banho, rapaz, ele morre de sede, máquina. E vai morrer sorrindo, porque está vivo. Mas eu acho que é uma discussão, eu acho que a discussão principal é essa, é a servir aquele que necessita, que tem uma necessidade e que precisa daquilo moralmente, para aquela cultura, que hoje já não é aquela. Era uma vergonha, porque parecia que não... Se você não conseguiu planejar sua festa de casamento, você não vai conseguir planejar o seu casamento. Era essa a discussão. Muito bem. Mas eu acho que o segundo ponto, para mim, que se ressalta muito, é a questão de que o cristianismo ele é passado numa festa, num momento de alegria, né? Não é um momento de tristeza, informações sérias, precisas, para o nosso processo evolutivo, mas que isso deve ser transmitido com aquela leveza e não com aquela, às vezes, com aquela sobriedade que se deu no passado, que era algo inatingível, né? E não é uma crítica somente, mas não, eu vou rezar para vocês em latim, uma língua que você não conhece, uma língua morta, e de costas para você. Quer dizer, isso era totalmente fora do que é o cristianismo. O cristianismo é a alegria de servir e a alegria de transmitir algo que vai ser o caminho para que todo mundo seja feliz. Não, é porque a vivência do cristianismo que Cristo trouxe foi justamente isso. Você tem que viver sem preconceito, você tem que viver sem as competições irregulares, você não pode ter, não diminuir o outro porque é mulher, porque é homem, porque é doente, porque até isso ele agregava, né? Quando o menino não quer aquele aleijado, não tem aquela, não sei qual é a bem-aventurança, que ele até lança outra bem-aventurança. Então, são comportamentos que ele tinha naquele tempo. Interessante, né? Quem vai vendo no Evangelho, naquele tempo, onde as regras eram bem rígidas, e ele as quebrava todas e mostrando a todo mundo que não tinha problema. Não tinha problema as mulheres se aproximarem dos homens para viver aqueles momentos juntos. Não tinha problema beber no casamento. Não tinha problema ter amizade lá com o Zaqueu. Vem, Zaqueu, desta você também. Com os publicanos, com a prostituta. Com as prostitutas. Não tinha, mostrando assim, todo mundo é com todo mundo. É o que se tenta hoje muito, né? Muito, abrindo todas as porteiras para as pessoas se respeitarem de alguma maneira, respeitar as diferenças, porque o problema é esse. O problema é que você só respeita quem é igual a você. O diferente que você seja totalmente errado. Seja em qualquer nível, o outro já está, entendeu? Então, a gente ainda é muito... E é uma coisa que você fala muito do pecado e pecador, né? Que Jesus nunca condenou o pecado. Nunca condenou, entendeu? O pecador, sempre o pecado. Sempre o pecado, sempre vendo, e também respeitando a fraqueza daquilo. Não tem que lhe apedrejar, você só não faz mais isso. Não faça mais e siga, entendeu? Quer dizer, vire a chave, não continue, porque aí lá na frente você não vai me encontrar, passar para você de novo, você vai cair nas pedras. Então, são as coisas que a gente tem mais... tem aquela rigidez no olhar, no sentir, então condenamos mesmo, né? E essa coisa do Natal dá essa fragilidade no coração das pessoas, dá esse molejo, né? Mais baiano, assim, no jeitinho de olhar a vida. É bom, porque quando chega no Ano Novo, você quer pular as suas ondinhas, né? A ondinha da dificuldade, a ondinha da pobreza, a ondinha... Quer pular. Mas ali, um mês atrás, uns dias atrás, você estava, olha, vamos fazer isso para ajudar fulano? Não, nada disso, não presta. Naquelas coisas bem rígidas, agora chega no dia 1º, pulando, ó Senhor, na praia. Mama, tira essa... Eu quero um ano aberto, só de prosperidade, só de beleza. Rapaz,
né? Aí Deus tem que realmente, não é que ele deixe de ser Deus, né? Torna a dizer, vai repetir, não vai só pular o dia, vai. Então a gente tem por isso quando a gente começa o ano, está tudo em branco, o livro está em branco, a gente escreveu durante um ano, mas não lê no final do ano. E vê assim, puxa, quase eu não escrevi nada, meu livro quase eu não tenho o que registrar. Né? O que é que eu tenho que registrar? Tenho de registrar de mim, das minhas mudanças, das minhas tentativas. Podem não ter mudanças nenhumas, mas você diz, puxa, passei o ano tentando. Né? É bom, continua tentando no outro ano. Mas não ficar parecendo a gente continuar sendo aquelas crianças cegas, surdas e mudas que vai seguindo o correr das coisas como se não compreendesse nada, não entendesse nada. Né? Então, é muito estranho. Linda, você fala demais. Vai. Agora é você. Tá. O que foi, travou? Tá cortando ainda? Travou? Travou? Agora que voltou. Acho que a minha internet aqui deve estar ruim, então. Mas eu estou vendo vocês. Mas a gente não sabe porque a gente não está na internet. Ouve bem quando... Isso é porque eu acho, né, que está mostrando assim, que você tem que vir mais aqui. Assim, né? É verdade. E não chora, não manda. Ah lá, a Carol tá falando que tá dando não, merecimento. Então é igual ter aí o causador de tudo isso, tá vendo? É aqui, menina, é um negócio. É aí no centro. Mas é isso, gente.